Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo a mais uma reflexão aqui do canal. O capitalismo deu certo no mundo e definitivamente veio para ficar, pois é um sistema que atende a algo que faz parte da nossa natureza, que é a desigualdade. Sim, o capitalismo atende à desigualdade. Isso mesmo. Se você achou esse comentário meio incômodo, talvez você precisa rever seus paradigmas. Nessa vida, alguns serão comandados e outros comandarão. E o comandado e o comandante são igualmente necessários para a ordem natural de qualquer civilização. Alguns precisam cumprir funções mais ordinárias, que poderiam aí ser exercidas por um grande número de pessoas. Outros precisam cumprir funções mais complexas, que requerem uma capacidade mais específica, onde um número bem restrito de pessoas seriam capazes de exercer. E a lógica da oferta e demanda é tão natural como a lei da gravidade. O que pode ser feito por poucas pessoas, inevitavelmente terá uma recompensa maior do que o que pode ser feito por muitas. E isso harmoniza o mundo tal como ele é, pois o mundo é desigual. O mundo contemporâneo criou um certo fetiche pela igualdade, como se ela fosse um daqueles elementos que são bons por si e por causa deles mesmos, como a sabedoria e a felicidade, por exemplo. Ou senão, o mundo de hoje vê no ideal de igualdade a cura para todos os nossos males, fechando os olhos para o fato de que o problema habita justamente quando a igualdade passa a ser um ideal. O banho de sangue ocorrido no século XX pelos regimes comunistas não me deixa mentir. A exigência de igualdade suscitada por esse mundo contemporâneo nasce de uma das emoções mais inferiores do homem, que é o ódio à superioridade. Há uma tendência natural das pessoas de se ressentirem com a existência do que é mais forte, mais sábio ou melhor do que elas mesmas. Quando estamos diante de alguém melhor do que nós, é mais fácil desejarmos que esse alguém desça ao nosso patamar do que usá-lo como fonte de inspiração para a nossa própria evolução. E a partir daí as pessoas começam a acreditar que o maior obstáculo para se alcançar um mundo mais feliz é a desigualdade social gerada pelo capitalismo malvadão. E isso é uma grande ilusão, ou melhor, um engodo criado por aqueles que pretendem nos manipular para ascender no poder político, pois matematicamente só é possível ter igualdade social se todos voltarem a ser pobres. Como a humanidade sempre foi, antes da Revolução Industrial, as pessoas jamais podem esquecer que foi o advento da Revolução Industrial que gerou a sociedade de mercado, ou a sociedade capitalista, se você assim preferir. E antes dessa sociedade de mercado, ou seja, antes do capitalismo, a grande maioria das pessoas no mundo possuíam uma vida miserável e extremamente difícil. Sendo assim, o problema mesmo do nosso mundo não é a tal da desigualdade, e sim a pobreza em si, e esta só é resolvida com mais capitalismo, só é resolvida com a sociedade de mercado em plena atuação, pois é ela que deixou o mundo mais rico. E é justamente pelo fato do mundo nunca ter sido tão rico como agora que surgiu uma classe de pessoas ressentidas, que ao invés de focarem nas oportunidades que esse mundo oferece, ou apenas se contentarem com o seu quinhão, ficam com olhares de reprovação para aquelas que conquistaram o que elas jamais conquistarão. A grande maioria dos simpatizantes do socialismo que adentram aí na política são marcados
por uma vida de fracasso dentro da iniciativa privada e querem usar o poder estatal para, consciente ou inconscientemente, disseminarem sua vingança contra essa sociedade que foi injusta para com eles. O fato é que o mundo tal como ele é não é democrático, muito menos igualitário. A beleza não é igualitária, ela se mostra para poucos, mas para os que a buscam com persistência e disciplina, do que para os despreocupados. A virtude também não é igualitária, só a alcançam os que a buscam mais ardentemente do que outros. A nossa democracia estará condenada caso aí tente estender suas exigências de igualdade a essas esferas mais elevadas e às vezes subjetivas. E isso já vem acontecendo de maneira catastrófica, né? Quando o establishment quer colocar no mesmo patamar de valor o funk e a música erudita, ou quando quer equiparar os artistas que superaram todas as suas limitações em busca de um ideal de beleza com os artistas medíocres que colocam um marmanjo pelado em um museu para ser tocado por crianças. Até no sistema educacional existe uma tendência de não privilegiar crianças mais capazes e esforçadas em detrimento aí das menos inteligentes e preguiçosas. Não há a menor possibilidade de evolução para uma nação que cultiva esse tipo de educação em nome de uma igualdade artificial. Mas agora vamos parar aí de gravitar nesses terrenos superficiais e tentar refletir penetrando camadas mais profundas dessa questão. Então vamos lá. Grande parte das pessoas defendem a democracia pelos motivos errados. O entusiasmo democrata resulta das ideias de pensadores humanistas como Rousseau, que acreditava na democracia por pensar que a humanidade é tão sábia e tão boa que todos merecem participar do governo. Ao contrário dessa lógica, o verdadeiro conservador deve ser um democrata por acreditar na queda do ser humano, por acreditar que o homem é mau. A verdadeira razão para a democracia é que a humanidade caiu tanto que ninguém pode exercer sobre outros um poder sem controle. Aristóteles, que acreditava aí que cada pessoa devia ocupar seu devido lugar no mundo, e daí vem o conceito de aristocracia, ele dizia que algumas pessoas só servem para serem escravas. E confesso que eu não discordo de Aristóteles, só que eu rejeito a escravidão em qualquer circunstância, porque não vejo ninguém qualificado para ser senhor de escravos. A única pessoa que é apta para ser um senhor de escravos é Jesus Cristo. E quando eu entendi isso, decidi ser seu escravo por livre e espontânea vontade. Bom, mas como eu já disse, diferente da felicidade, da sabedoria ou da generosidade, que são aí valores bons por si e por causa deles mesmos, a igualdade funciona como a medicina, só é boa porque estamos doentes. O teólogo e filósofo C.S. Lewis faz uma analogia genial entre a igualdade e as nossas roupas. Logo que o primeiro casal lá no Éden se deixou levar pela serpente cometendo o pecado original, eles perceberam que estavam nus e tentaram esconder sua nudez. Vendo isso, Deus foi o primeiro a confeccionar roupas mais apropriadas para eles. Mas a condição natural deles antes da queda era a nudez, ou seja, as roupas se tornaram boas porque deixamos de ser inocentes, porque pecamos, porque caímos. Podemos muito bem fazer um paralelo com a igualdade, né, e a nudez. O conceito de todos serem iguais perante a lei passou a ser uma necessidade por causa da nossa maldade. Não penso que a antiga autoridade de reis, sacerdotes, patriarcas e a antiga obediência de súditos eram por si mesmas degradantes ou perniciosas. Acredito que era intrinsecamente algo bom e belo, como a nudez em Adão e Eva.
A nudez foi corretamente banida porque o ser humano se tornou mau e abusou dela. A tentativa de retomá-la agora levaria a um erro. A igualdade na lei é absolutamente necessária como remédio à queda, como proteção da crueldade humana. Só que como um remédio, a igualdade deve ser administrada nas doses corretas. A igualdade pura e simples não encontra respaldo natural, muito menos espiritual. Afinal, somos diferentes, respiramos desigualdade. Ao deixar de considerar a igualdade como um remédio ou como uma arma de segurança e passar a vê-la como um ideal, começamos a desenvolver o pensamento distorcido e invejoso que abole todo tipo de superioridade. Tal pensamento é uma enfermidade que, se não for controlada, acabará matando todos nós. Desde a queda, precisamos nos vestir, mas em nosso interior queremos o corpo nu. Desejamos que ele apareça em ocasiões oportunas, na hora do sexo, na privacidade do banho ou em uma emergência médica. De forma semelhante, sob o necessário disfarce exterior da igualdade jurídica, encontra-se a dinâmica hierárquica e harmoniosa da nossa desigualdade, que antes aceitávamos com alegria. Por exemplo, a Bíblia ensina que em um casamento a mulher deve se submeter ao marido. Ou seja, o marido exerce uma autoridade sobre a mulher. Mas o que muita gente não entende é que essa é uma autoridade em amor, uma autoridade de cuidado que protege e preserva a mulher. Todo homem nasce do ventre de uma mulher, é ela quem nos carrega por 9 meses, é ela que dá à luz e enfrenta as terríveis dores do parto. Talvez isso já seria um bom motivo para nós homens honrá-las e poupá-las de algumas tarefas. Jesus fala que o marido deve amar a sua esposa como Jesus ama a sua igreja, e Jesus morreu pela sua igreja. Tenho certeza que qualquer mulher desejaria se submeter à autoridade de um marido que a amasse dessa forma. Mas no passado, os homens abusaram de tal forma de seu poder sobre as mulheres e desvirtuaram tanto essa ideia de autoridade para com as suas esposas, que hoje a igualdade entre homens e mulheres se transformou em um ideal. Veja bem, não me entendam mal. Atualmente, a igualdade perante a lei entre homens e mulheres é plenamente necessária, sim. E também, quanto mais igualdade nas leis que regulam o casamento, melhor. Mas como dizia Naomi Mitchell para as mulheres lá da sua época, aceitem a desigualdade em certo nível. Ou melhor, tenham prazer na desigualdade, ela chega a ser até uma necessidade erótica. O fato é que a igualdade é só uma roupa necessária, que as mulheres devem sim se vestir dela, pois a história nos mostra que os homens não souberam lidar com essas diferenças. Mas não tenha dúvida que se a igualdade pregada pelas feministas entre homens e mulheres virar um ideal alcançado, ou seja, se a igualdade, que é apenas um remédio contra a maldade, for usada de maneira excessiva, poderá provocar terríveis reações adversas. Um mundo onde mulheres são obrigadas a servir na guerra, Um mundo onde se abole o termo primeiro as damas. Um mundo onde homens não carregam mais o peso de suas responsabilidades tradicionais de marido ou pai de família. Um mundo onde mulheres deixam de ser mãe em seu conceito clássico. Um mundo onde abrir a porta do carro para uma mulher é algo obsoleto. Um mundo onde mulheres deixam de ser femininas para serem apenas feministas. Um mundo assim, com certeza, estará fadado a sucumbir. Bom, e para encerrar, você já parou para pensar que os países mais estáveis e desenvolvidos do mundo e que alcançaram assim um nível exemplar de igualdade nas leis são aqueles que preservam a sua monarquia? Pois ali, bem no centro da vida dos cidadãos desses países, reside um rei que figura uma referência superior
de valores a qual a nação foi erigida. Reside um monarca que satisfaz aquele anseio inconsciente por desigualdade. Onde homens são privados de honrar um rei, honram milionários, atletas, astros de cinema e televisão, honram artistas que disseminam todo tipo de imoralidade e honram políticos que, por trás de um discurso de igualdade, solapam a dignidade de um país inteiro. A grande verdade é que a natureza humana não suportará permanentemente a igualdade simples, caso ela se estenda do campo das leis que lhe cabe para as áreas mais concretas e reais. Afinal, precisamos nos vestir de igualdade, sim, mas todas as noites devemos nos despir dela para encarar face a face a realidade desigual que nos cerca. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes, valeu!